Oi, bonitas bonitos, tudo bom com vocês? Começando mais uma semana misteriosa aqui no canal, já faz um tempão que vocês estão me pedindo. E eu tava querendo fazer pra vocês agora, porque a gente tá batendo quase 400 casos que eu já contei aqui no canal, então é muita coisa e eu queria fazer alguma coisa pra comemorar. Então, hoje começa a nossa semana misteriosa, vídeos novos todos os dias durante 7 dias. Então eu espero vocês aqui todo dia assistindo um vídeo novo, então não espera no final pra vocês maratonarem, eu quero vocês aqui todo dia, porque me ajuda muito no engajamento do vídeo, na divulgação do canal, então todos os dias vocês aqui. Decidi escolher um tema pra essa semana misteriosa, igual eu fiz da última vez. E um tema um pouco inusitado pra mim, porque eu não costumo trazer tantos casos assim pro canal, né? Nessa parte mais de espíritos e sobrenatural, mas eu achei que ia ser legal fazer isso, porque vocês sempre pedem. E eu acho que eu fiz, tipo, sei lá, uns 3 vídeos de todos os casos que eu já contei, que eram mais de assombração e paranormal, então pouquíssimos casos aqui no canal, né, são nessa temática, então decidi fazer uma semana misteriosa só de casos sobrenaturais. Então, se você é novo por aqui e ainda não tá inscrito, já se inscreve aqui embaixo pra não perder nenhum vídeo novo. Playlist completa do Quinta com todos os casos que eu já contei pra maratonar aqui na descrição. Quinta Misteriosa também é podcast pra ouvir quando e onde quiser. E não esquece de me acompanhar nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. E me sigam por lá, que tem conteúdo extra de casos. E agora, bora começar o caso de hoje. Os filmes da trilogia Invocação do Mal foram inspirados em histórias reais, então eu vou contar pra vocês as 3 histórias que inspiraram os filmes. O caso que inspirou o primeiro Invocação do Mal foi o caso da família Perron. A família era composta por 7 pessoas, Carolyn e Roger e suas 5 filhas, Andrea, Nancy, Christine, Cindy e April. Logo no início da década de 70, a família norte-americana estava em busca de uma nova casa para morar. Em junho do mesmo ano, a Carolyn encontra uma casa que ela acredita ser o local perfeito para a família. Era uma grande casa de fazenda com 14 quartos, localizada na pequena cidade de Harrisville, no condado de Providence, Rhode Island. Harrisville é realmente uma cidade bem pequenininha do interior, já que, segundo um censo de 2020, o local era habitado por pouco mais de 1.700 pessoas. Os Perron decidem adquirir a propriedade chamada Arnold Estate e logo em janeiro de 1971 a família se muda para lá. A Andrea, que é a filha mais velha, diz que todos da família sentiram que aquele era o local ao qual pertenciam desde o primeiro momento da mudança. Segundo ela, a propriedade parecia ser a casa deles mesmo antes de ser efetivamente da família. Todos estavam muito felizes com esse novo começo, mas não demorou muito para que a família começasse a ter experiências estranhas e sobrenaturais na casa. A mãe, a Carolyn, foi uma das primeiras a notar algumas coisas estranhas que aconteciam no dia a dia, então eram pequenas coisas, como por exemplo, uma vassoura desaparecer ou aparecer em outro local que ela não tinha colocado. Ela também contou que uma vez ela ouviu a chaleira, um barulho de tipo alguma coisa arranhando a chaleira, mesmo não tendo ninguém lá. Em outros momentos ela encontrava montinhos de sujeira pela casa, então ela conta que do nada ela encontrava um montinho no meio da sala de algum lugar que ela tinha acabado de limpar, então ela sabia que não estava ali antes e que não fazia sentido. Ela começou a ficar assustada com essas coisas que estavam acontecendo e não demorou muito para que as filhas também começassem a sentir a presença de espíritos. Andrea conta que a maior parte dos espíritos pareciam ser inofensivos, mas que tinham alguns deles que pareciam simplesmente furiosos. Ela também explica que esses encontros com os espíritos nem sempre eram iguais. Ela conta que ela e as irmãs conseguiam perceber a diferença de personalidade dos espíritos, então alguns eram adoráveis, eram educados, comunicativos, enquanto outros eram simplesmente horríveis. A partir dos relatos delas, apenas um dos espíritos se identificou, então era um garotinho, e ele disse que seu nome era Oliver Richardson, e ele fez amizade com a irmã mais nova da Andrea, que era a April. A Cindy, que era outra das irmãs e também teve experiências com os espíritos, conta que a April ficava triste quando elas iam brincar para fora da casa, porque ela dizia que os espíritos não conseguiam sair da casa, eles ficavam presos lá dentro. Mas quem mais sofria com as experiências com os espíritos era a mãe, a Carolyn, e tinha um espírito específico que sempre ficava atormentando ela, que era o espírito de uma mulher que tinha o pescoço quebrado. André acreditava que o espírito queria possuir a sua mãe e matar todos da casa. Ela fala que ela acreditava que aquele espírito, quem quer que seja aquele espírito, achava que ele era o dono da casa, então ele não gostava de disputar isso com a mãe. Mas no modo geral, a Carolyn e todas as filhas
tinham essas experiências com espíritos, então elas diziam que os utensílios da cozinha simplesmente desapareciam, e as meninas costumavam ter essas visitas dos espíritos à noite. Essa propriedade que eles compraram, né, que tinha um nome, como eu falei pra vocês, chamava Arnold Estate, foi construída em 1693. Para tentar entender todas essas coisas que eles estavam passando lá na casa, todas essas experiências com espíritos, a Carolyn decidiu pesquisar um pouco sobre a história da propriedade. Ela descobriu que a casa tinha permanecido na família Arnold por 8 gerações e que muitas pessoas da família faleceram por circunstâncias misteriosas ou acidentes horríveis. Por exemplo, muitas das crianças tinham falecido afogadas em um riacho próximo da casa. Uma das crianças havia sido assassinada e outros membros da família tinham tirado a própria vida se enforcando no porão. Então a história da família Perron que tinha comprado a propriedade serviu de inspiração para o primeiro filme Invocação do Mal. No filme é representado que um espírito muito mau vivia na casa, atormentando as pessoas, principalmente a mãe, e que era o espírito de uma mulher chamada Bathsheba. Ela realmente existiu e seu nome completo era Bathsheba Tyre. Ela nasceu em 1812 e tudo indica que ela teve uma infância feliz e ela cresceu se tornando uma mulher muito bonita. Aos 32 anos, em 1844, ela se casa com Judson Sherman, em Connecticut, e acaba assumindo o sobrenome do marido. O Judson administrava um negócio de produtos agrícolas em uma fazenda de 200 acres em Harrisville, Rhode Island. Posteriormente, ela daria à luz a seu filho Herbert. A Bathsheba e sua família moravam na fazenda Sherman e, ao contrário do que muitos acreditam, ela nunca foi da família Arnold, nem nunca morou na propriedade. A fazenda Sherman ficava a alguns quilômetros de distância da propriedade Arnold Estate. A Bathsheba despertou o ódio das mulheres locais depois que o filho do vizinho morreu sob seus cuidados. A criança morreu de maneira misteriosa e os médicos alegaram que o crânio da criança foi empalado com uma ferramenta pequena. Muitos acreditam que a mulher era uma bruxa satanista. Ela nunca foi a julgamento pelo caso e a lenda da Bathsheba afirma que o Herbert, seu filho, nunca completou seu primeiro ano de vida, pois foi esfaqueado pela mãe uma semana depois de nascer. Segundo a lenda dela, o seu marido Judson a pegou em flagrante e testemunhou a esposa jurando lealdade ao diabo, e ele teria visto ela se enforcando em uma árvore em 1849. Existem afirmações que ela teve outros 3 filhos, mas não existem registros dessas crianças. A história dela permanece sem muitas fontes e o seu marido teria morrido em 1881. Só que a Bathsheba teria sido enterrada em um cemitério batista no centro da cidade de Harrisville, e em sua lápide está a data de 25 de maio de 1885. Segundo registros, ela teria morrido devido a um derrame aos 73 anos de idade. Então, levando em consideração que essa lápide e a data que está lá são verdadeiras, toda essa história teria sido inventada aparentemente. E essa lenda de que ela era uma bruxa satanista acompanhou ela até depois de sua morte. Muitos afirmam que ela teria sacrificado o filho do vizinho ao diabo em troca de beleza e juventude pela eternidade. E apesar do filme retratar a Bathsheba como sendo o principal espírito da casa que assombra a família e também o pior de todos, a Andrea acredita que na verdade a sua mãe estava sendo assombrada pelo espírito da senhora Arnold, que aparentemente teria tirado a própria vida aos 93 anos em 1797 por enforcamento após a morte do seu marido. Um historiador da cidade relatou que ela teria se enforcado dentro do celeiro e aí um lavrador encontrou o corpo dela lá e levou para dentro da casa porque na época tirar a própria vida era visto como algo muito ruim. Então, além dessas experiências com esses espíritos principais, digamos assim, eles também tinham outras experiências na casa. Como, por exemplo, a família sentia o cheiro de carne podre e as camas simplesmente se levantavam do chão. E, no geral, a família também evitava muito descer no porão da casa, mas o equipamento de aquecimento da casa falhava sempre e ele ficava lá, então o pai, o Roger, tinha que descer até lá para consertá-lo. E sempre que ele descia, ele sentia uma presença descrita como fria e ele disse que também fedia. A Andrea disse que foi só assim que o pai dela parou de negar a existência de espíritos na casa. Como já existia, a lenda da Bathsheba e a família acreditava que o espírito principal ali era ela, eles decidiram pedir ajuda para o Ed e para Lorraine Warren, que na época já eram investigadores paranormais bem famosos. Então, no ano de 1974, o casal faz várias viagens até a casa para investigar o que estaria acontecendo lá. Então, segundo a Andrea, ao todo foram 6 visitas deles, e que na maior parte dessas visitas o pai dela não estava junto. Isso porque mesmo não negando a existência dos espíritos, o Roger não acreditava tanto neles quanto a sua esposa e suas filhas. Andrea relata que a relação do Roger com os Warren era bem tumultuada e ao mesmo tempo com a mãe dela, com a Carolyn, era muito boa, porque trazia conforto para ela. O Roger não gostava da intervenção que os Warren faziam na casa, mas a Carolyn realmente acreditava que eles iriam solucionar
tudo aquilo que estava acontecendo na casa, que eles iriam tirar os espíritos de lá. Ela dizia que ela acreditava que eles realmente pareciam preocupados com o que a família estava passando e principalmente com os relatos das meninas. Em uma das noites em que os Warren estavam na casa da família, eles fizeram uma sessão espírita para tentar um contato com os espíritos da casa. Segundo a André, essa sessão foi horrível e traumática para todo mundo que estava presente e ela disse que a mãe dela foi possuída. Ela disse que viu o corpo da mãe se enrolar como se fosse uma bola e que ela se contorcia de dor e ela acreditou que sua mãe iria morrer, mas a Carolyn não se lembra dessa parte da sessão. Andrea disse que, diferente do filme, não teve sangue envolvido, mas que nem por isso foi menos assustador. A família acreditava que ela não foi possuída pelo espírito da Bathsheba naquele dia e o Roger acredita que ela ficou possuída por alguns segundos porque, segundo as palavras dele, ela falava em línguas que não existem nesse planeta. O espírito que atacou a Carolyn fez com que a cadeira que ela estava sentada levitasse e arremessou a cadeira do outro lado da sala de jantar, então todo mundo ouviu o barulho da cabeça dela batendo no chão. Tinha um padre junto com eles nesse dia e ele estava muito assustado, então ele ficou bem no cantinho assim da sala observando tudo. E a Andrea conta que o que aconteceu naquele dia atordoou todo mundo. No filme, né, as sequências dos eventos levam o Ed e a Lorraine a fazer um exorcismo na casa. Só que a Lorraine disse que eles nunca fizeram isso no caso real, né, que aconteceu, esse que eu tô contando pra vocês, que isso nunca aconteceu, até porque ela precisaria de um padre católico pra fazer isso. Logo depois dessa sessão, o Roger expulsou o Ed e a Lorraine da casa dele, né, tava todo mundo muito assustado. E aí eles voltaram, né, só mais uma vez pra casa da família pra ver se a Carolyn tava bem, se ela tava viva. Nessa ocasião, a própria Carolyn não deixou que eles entrassem na casa, e aí o relacionamento deles com a família terminou ali mesmo em 1974. Andrea relata que depois disso eles continuaram tendo várias experiências sobrenaturais na casa, mas que os Warren nunca mais foram contatados. Ela diz também que o filme Invocação do Mal, que foi inspirado na história deles, é incompleto, porque ela disse que no filme eles conseguem expulsar o espírito, que a família vive bem e feliz e que não foi isso que aconteceu com eles. Ela conta que a família morou mais 6 anos na casa e que o pai dela sempre estava fora na estrada tentando trazer dinheiro para a família e que, diferente da esposa e das filhas, ele não tinha muitas experiências sobrenaturais na casa, então quando ele chegava do trabalho, a última coisa que ele queria ouvir era alguma experiência que elas passaram ali. Então, segundo ela, mesmo depois de tudo que aconteceu, seu pai continuava ainda muito cético com relação a tudo isso e que ele relutou muito em vender a propriedade, que ele lutou tanto para comprar. Então ele só decidiu vender a propriedade em 1980, quando as condições financeiras da família melhoraram. A Andrea escreveu um livro chamado House of Darkness, House of Light, onde ela relata toda a experiência que a família passou lá na casa. Então agora eu vou falar do caso que inspirou Invocação do Mal 2. Em 1977, Peggy Hodgson era uma mulher divorciada de 47 anos com 4 filhos para cuidar. Margaret, de 13, Janet, de 11, Johnny, de 10 e Billy, de 7. A família morava na Green Street, número 284, em Enfield, Londres. Em agosto daquele ano, a Margaret e a Janet ouviram sons de batidas nas paredes e viram a cômoda delas atravessar o quarto. Elas gritam por sua mãe, que não acredita na história, e manda elas voltarem a dormir. Ela só acreditou quando ela viu a cômoda deslizando em direção à porta. A Peggy sabia que havia algo de errado e suas filhas choravam aterrorizadas. Ela não conseguiu colocar o móvel no lugar original e ela levou suas filhas para a casa dos seus vizinhos, Vic Nottingham e sua esposa, que também se chamava Peggy. A polícia foi chamada e um dos policiais posteriormente diria que testemunhou uma cadeira se mexendo sozinha na cozinha. Os vizinhos decidiram entrar em contato com o Daily Mail e o repórter de 22 anos, Graham Morris, foi enviado até a residência. Segundo ele, tudo estava completamente parado até a família voltar da casa dos vizinhos. Ele foi mais específico e disse que a última pessoa a entrar na casa foi a Janet, de 11 anos, e que quando ela passou pela porta, pedaços de brinquedos, peças de Lego e bolinhas de gude simplesmente voavam pela sala como se tivesse passado um tornado por ali. As crianças gritavam e o repórter foi atingido no olho com muita força por uma das peças de Lego. Ele tentou tirar o máximo de fotos que pôde, mas o flash demorava para recarregar, então ele só conseguiu captar o horror no rosto de todos. Durante os 18 meses seguintes, ele sempre ia até a casa. Ele não acreditava em fantasmas, mas acreditava que a energia inexplicável do que estava acontecendo se concentrava na Janet. E aí a Margaret, que é a filha mais velha, teria relatado pro Graham, pro repórter, que na verdade as coisas começaram a acontecer ali muitos anos antes. Segundo ela, seus pais mudaram para aquela casa em 1964, quando ela era apenas um bebê. E ela disse que coisas estranhas já aconteciam ali, que davam a entender que eles não estavam sozinhos. Eles ouviam barulhos estranhos, eles acreditavam que tinha algo nas escadas e até o papel de parede parecia se mexer.
Eles falam também que às vezes eles ouviam barulhos, eles acreditavam que a Margaret estava chorando, então eles iam até o quarto dela e chegando lá não tinha barulho nenhum e ela, que era um bebê, dormia pacificamente. Em 1977, o pai das crianças sai de casa depois de ter engravidado a vizinha e nunca mais volta. O Maurice Grosse, que é um investigador psíquico, foi procurado pela família para tentar investigar e entender o que estava acontecendo na casa. Suas anotações relatavam pratos, brinquedos e sapatos voando, além de móveis revirados e também cortinas enroladas no pescoço da Janet. Ele afirmou ter ouvido uma voz rouca e desbocada canalizada pela Janet. Supostamente, essa seria a voz do ex-morador da casa, Bill Wilkins. Então, Maurice e outro colega de trabalho dele praticamente se mudaram para a casa da família para fazer essa investigação e eles instalaram os gravadores de som no quarto das meninas. E o repórter também foi até lá e ele configurou a câmera dele para tirar fotos mais rápido para ver se ele conseguia pegar alguma coisa em câmera. E aí, no meio da noite, eles ouviam barulhos e estrondos vindo do andar de cima e eles corriam até lá e encontravam os móveis todos revirados no quarto da Janet e ela escondida atrás da porta. As roupas que estavam dobradas sob a mesa simplesmente começavam a levitar, eles ouviam um barulho de cachorro latindo em um dos quartos, que no caso estava vazio, as luzes piscavam, moedas caíam e principalmente os móveis rodavam ou tombavam sem nem ter sido tocados. Um dia, a lareira de ferro que ficava em um dos quartos simplesmente foi arrancada da parede. Teve uma vez que os investigadores encontraram a Janet dormindo em cima de uma cômoda. No aniversário de 12 anos dela, em 1977, o sofá que ela estava sentada simplesmente tombou sem explicação nenhuma. Os investigadores dizem que muitas das coisas que eles viram na casa era simplesmente impossível de fotografar, mas o repórter conseguiu fazer uma sequência de fotos em que a Janet tá com uma camisola vermelha e que ficaram super famosas pra quem gosta, dessas coisas sobrenaturais. A Janet conta que era como se uma força puxasse ela pra fora da cama e por conta disso a irmã dela que dormia com ela foi acordada várias vezes nesses episódios. Então o Maurice e o Guy Lyon, que era o colega dele, que foram até a casa e passaram um tempo lá, eles viram tudo isso, então eles acreditavam 100% que tinha alguma coisa na casa, mas os seus outros colegas não estavam convencidos de que tudo isso era real. Por isso, eles não permitiram que a psicóloga, a doutora Susan Blackmore, fosse até a casa, eles simplesmente disseram que ela não iria porque ela era muito cética. Ela realmente não acreditava que era verdade, ela achava que as meninas estavam inventando tudo aquilo e que os homens poderiam estar envolvidos demais tentando provar que aquilo era real a todo custo. Como o caso foi amplamente noticiado na Inglaterra e também no mundo, ele atraiu a atenção de todos os tipos de pessoas, então a casa recebia visitas semanais de cientistas, clarividentes, demonologistas, jornalistas, querendo saber mais sobre a história da família e sobre a história da casa que ficou conhecida como Assombração de Enfield ou Poltergeist de Enfield. A Janet passava horas na enfermaria da escola porque ela era constantemente acordada todas as noites e sofria muito com privação do sono. Também na escola, a Janet e a Margaret sofriam e eram ridicularizadas por seus colegas que chamavam elas de meninas fantasmas, bruxas e aberração. E claro, todos afirmavam que elas estavam inventando tudo aquilo. Alguns investigadores paranormais concluíram que as crianças estavam fingindo suas experiências porque uma delas admitiu ter fingido em uma ocasião específica. Ainda em 1977, os Warren também foram até o local e discordavam desses outros investigadores. Logo que eles chegaram, eles sentiram e acreditaram que havia uma presença demoníaca na casa. Porém, essas alegações foram rapidamente esquecidas, pois um famoso cético da época acusou o Ed de estar exagerando e até mesmo criando incidentes, transformando uma assombração em um caso de possessão demoníaca. Ao contrário do que é mostrado no filme Invocação do Mal 2, não foi realizado nenhum exorcismo na casa e os eventos paranormais que aconteciam lá simplesmente pararam em 1979, 18 meses depois de terem começado. Mas o que é importante estar para vocês é que ninguém foi capaz de provar que tudo aquilo era falsificado, muito porque tinham muitas gravações feitas na casa, onde dava para ouvir muita coisa, e também porque as pessoas relatavam as experiências que tiveram lá e eram pessoas que não tinham conexão alguma entre si, e mesmo assim tinham relatos meio parecidos, sobre coisas sobrenaturais acontecendo lá. O Johnny, que era um dos filhos, faleceu aos 14 anos de idade depois de desenvolver um câncer de testículo. Sua mãe, Peg, faleceu aos 73 anos em 2003 e ela ainda morava na casa onde tudo aconteceu. Ela nunca quis se mudar, mesmo presenciando muitas coisas estranhas, como os móveis mudando de lugar, sons de batidas, portas e gavetas que se abriam sozinhas e livros que mudavam de posição. Já as suas filhas, que presenciaram muitas coisas lá na casa, elas já tinham se mudado de lá fazia muito tempo. E aí, quando a mãe morreu, a Janet e a Margaret foram até a casa, para retirar os pertences da mãe de lá. E a Janet disse que no momento que ela entrou na casa, ela ouviu aquela mesma voz que assombrava ela na infância.
Depois da morte da Peg, outra mãe se mudou para casa com seus 4 filhos, mas ela saiu de lá 2 meses depois porque ela disse que sempre sentia que tinha alguma coisa meio que olhando, observando ela. Hoje, a Câmara Municipal utiliza a casa como alojamento temporário. A Margaret e a Janet retornaram à casa alguns anos depois, em 2016, como parte da produção de Invocação do Mal 2. E a Apple TV também fez um documentário sobre esse caso, um documentário que tem 4 partes e que as meninas colaboraram. Agora falando sobre o caso que inspirou a Invocação do Mal 3. Em 1980, Orne Cheyenne Johnson, um jovem de 18 anos, namorava a Deborah Glatzel, carinhosamente chamada de Debbie. Eles estavam sempre juntos na casa da família da Debbie, em Brookline, Connecticut. Debbie era a única menina de 4 filhos. Seus irmãos eram Carl, Alan e David. Ela e Arne estavam planejando morar juntos e queriam se casar na primavera daquele ano. Em 2 de julho, Debbie achou a casa perfeita para eles alugarem em Newtown, também Connecticut. No dia da mudança, os 3 irmãos da Debbie foram junto para ajudar. O David disse que a casa era estranha, havia alguma coisa diferente nela. Debbie deu uma tarefa para cada irmão. Ela pediu para que o David fosse ao quarto principal, entregou uma vassoura e pediu para que ele varresse. Ela deixou ele lá e foi limpar outras coisas. Depois de um tempo, David saiu correndo da casa, parecendo perturbado por alguma coisa. Ela perguntou o que estava acontecendo e ele pediu para ir para casa. Ele não disse o motivo, apenas que queria ir. À noite, durante o jantar, eles queriam saber por que o David estava agindo tão estranho. Ele então contou o que havia acontecido. Ele estava no quarto sozinho, mas conseguia sentir que havia algo com ele. Ele foi jogado para cima da cama e viu uma imagem do que parecia ser um diabo igual aos de fantasia de Halloween e que tinha os olhos muito pretos. A entidade teria falado com David e dito para ele ter cuidado, porque a entidade queria sua alma. Ele relatou que a entidade continuava dizendo que viria atrás dele e ninguém acreditou nele de início e todos foram dormir. Mas naquela noite o David teve uma sensação ruim e ele viu a imagem de alguma coisa vindo cada vez mais perto de sua casa. Ele sentia que algo o observava. Ele olhou pela janela, acreditou ter visto uma figura e seu carrinho de bombeiros começou a fazer barulho. Ele se assusta, mas ao olhar novamente pela janela, não havia nada lá. Então ele voltou para a cama, mas não conseguiu dormir. A sua mãe, Judy, estava preocupada com o filho, então ela ligou para o padre Dennis, pedindo para que ele viesse abençoar a casa. O padre foi até a casa e abençoou todos os locais com água benta. Um dia, o David acordou gritando às 3 horas da manhã, dizendo que a entidade estava chegando. A casa começou a tremer, as luzes começaram a piscar e os vidros caíam e quebravam. Foi algo que durou entre 30 ou 40 segundos e aí simplesmente parou, silêncio absoluto. Uma estátua de Jesus caiu em cima de uma foto da família. A vizinha mais próxima da família era ligada a tarô e disse que alguns anos antes sua mãe teria procurado a ajuda de investigadores paranormais, então a família decidiu procurar por essa ajuda. Então eles ligam para os Warren para pedir ajuda deles e a primeira coisa que eles perguntam é se o David tinha ido ao médico e eles respondem que não, então eles falam que vão levar o médico com eles. Então eles chegam e o médico fez vários testes físicos e psicológicos com o David e concluiu que ele estava bem. Então, conversando com o David, ele contou tudo o que tinha acontecido, e falou sobre essa entidade que queria sua alma. E o Ed gostava de desafiar as entidades, digamos assim, para que elas provassem que estavam lá. Então ele fala que para a entidade provar que realmente tem poder é para ela bater 3 vezes na mesa. A luz começou a piscar, a cozinha tremeu e eles ouviram 3 batidas na mesa. Já a Lorraine estava andando pela casa, então ela volta para a cozinha, ela se debruça sobre o marido e fala que ela está vendo uma grande massa escura ao lado do David. Ela disse que essa massa escura era maligna e ninguém conseguia ver, só ela. Então nesse ponto, Ed e a Lorraine sabiam que não se tratava de um fantasma ou um espírito, e sim de uma entidade demoníaca. O Ed então disse para a família que ele ajudaria eles a conseguir a ajuda da Igreja Católica e pediu que eles documentassem tudo que eles pudessem do que estava acontecendo com o David. Isso seria mostrado ao arcebispo de Bridgeport e eles decidiriam se a igreja ajudaria ou não. Para conseguir fazer isso, eles compraram uma câmera e começaram a documentar tudo. E eles se revezavam para cuidar do David e muitas vezes ficavam até sem dormir e eles disseram que o comportamento dele começou a ficar um pouco estranho. Em agosto e setembro de 1980, ele gritava, desmaiava e falava em línguas. Toda a família ficava assustada e ninguém sabia muito bem como agir naquela situação. Até que ele começou a se tornar violento e ele tentou enforcar sua irmã ou sua mãe. E às vezes esses comportamentos duravam horas, eles continuavam se revezando para dormir, mas eles tinham muito medo até pelas suas vidas nesse ponto. Já o pai do David não acreditava que tudo aquilo era real, que tinha alguma coisa sobrenatural ali acontecendo. Ele, na verdade, achava que o David tinha algum problema mental e que o resto da família estava alimentando isso. Ele passou a se isolar e trabalhava em 2 empregos, então ele voltava para casa só para dormir. Então a família decide entrar em contato novamente com os Warren, eles vão até a casa e aí eles mostram tudo que eles conseguiram documentar, do que estava acontecendo. A família descreveu que o David sempre ficava com os olhos bem abertos e parados nesses momentos dos ataques, o que para os Warren significava que ele estava inconsciente. Foi aí que eles disseram que o David precisava de um exorcismo.
A igreja autorizou, então no dia 2 de setembro do mesmo ano, aconteceu um pequeno exorcismo na igreja de Saint Joseph. E chegando lá, o padre avisou a família que exorcismos como esse podem ser tão intensos que podem levar à morte. Tudo começou com uma oração e todos sentiram um frio no ambiente, logo o comportamento do David começou a mudar. Ele se lembra apenas de ter chegado na igreja e depois ter apagado. Ele começou a rosnar, murmurar e xingar o padre de diversas coisas. Ele tremia, o seu corpo balançava e a família tentava segurar ele, mas ele sempre tentava se soltar para atacar o padre. 4 pessoas estavam segurando ele e ele continuava lutando, então em algum momento o Arne pegou uma cruz e colocou na cabeça dele. Nesse momento, David enrolou tanto a língua que ele parou de respirar e todo mundo teve que soltar ele e abrir um espaço para que ele conseguisse respirar. Nesse ponto, o Arne estava cansado de ver tudo aquilo que o David estava passando. O Arne era o namorado da irmã dele, né? Então ele disse, me possua, deixe essa criança em paz. Nesse momento ele sentiu um gelo tomar conta do seu corpo e aí todo mundo que estava lá sentiu que parecia que finalmente aquilo tinha acabado. O Glenn Cooper, detetive do departamento de polícia, disse que ele sabia sobre o que estava acontecendo com a família, sobre toda aquela história da possessão. E ele relata que o Ed e a Lorraine foram até o departamento de polícia conversar com eles e que eles relataram que o Arne desafiou o demônio para levá-lo. Eles também disseram que aquilo não é uma coisa que se deve fazer, então ela começou a ver alguns ferimentos, que no caso eram ferimentos graves ou morte com faca, que era uma coisa que ela estava vendo como médium, né? Então, basicamente, eles foram até lá para avisar que isso poderia acontecer. Algum tempo depois, a Debbie conseguiu um emprego em um canil tosando cachorros. Quem contratou ela foi o Alan Bono, que acabou se tornando amigo dela e do seu namorado Arne. Eles tinham encontrado um apartamento para morarem juntos e aí 5 meses depois do exorcismo do David, o Arne acordou se sentindo doente. Os dois foram até Bridgeport para buscar as irmãs do Arne que tinham planos de passar o final de semana com ele. Depois eles se encontraram com o Alan Bono e todos almoçaram juntos. Aí eles começaram a beber vinho e o Alan começou a ficar embriagado, começou a falar mais alto, então o Arne vira pra Debbie e fala que ele acha que é o momento deles irem embora, porque ele não quer deixar as irmãs dele naquele ambiente. Eles começam a descer as escadas pra ir embora e a partir desse momento o Arne não se lembra de mais nada. Entre 7 e 8 horas da noite, a Debbie liga para casa da família, quem atendeu é o David, e antes mesmo que ela pudesse dizer qualquer coisa, ele fala que ele teve a visão de um homem morto. A Debbie conversa com os pais e eles vão até o canil, e aí, chegando lá, a polícia também vai pro local, e quem fala com os policiais é a Debbie. Ela conta que eles estavam todos juntos comendo em um lugar e que o Alan e o Arne estavam bebendo, e que eles começam a discutir, que essa discussão virou uma briga física. A briga termina na frente do canil, 5 metros da porta da entrada. Durante a briga, o Arne saca um canivete e dá 4 facadas no Alan. Ele morreu por conta dos ferimentos e depois disso o Arne entrou pela floresta e fugiu, e a Debbie acreditava que ele estava indo para a casa da sua família. A casa não ficava muito longe e o David teve uma visão do Arne dizendo que ele estava possuído pelo diabo. Ele entrou em pânico e pediu a ajuda do irmão para colocar uma cômoda na frente da porta para bloquear a porta da casa porque ele tinha certeza que o Arne estava indo até lá para matá-lo. E aí o motorista da ambulância que estava levando o Alan para o hospital viu um homem na rua que batia com as características físicas do Arne e avisou a polícia, então ele foi detido a cerca de 3 quilômetros de distância do canil. O Glenn Cooper foi o policial responsável por fazer os procedimentos iniciais com o Arne, de pegar suas digitais, fazer sua ficha, e ele disse que o Arne estava desgrenhado e algo parecia errado. Já o Arne, por sua vez, estava muito cansado, ele mal conseguia ficar em pé, ele não entendia por que ele estava sendo preso. Quando disseram que ele tinha matado o Alan, ele não acreditou. Ele disse não se lembrar de absolutamente nada do assassinato. O Martin Minella foi designado para ser o seu advogado de defesa e ele não acreditava no paranormal. Mas Ed e Lorraine estavam dispostos a ajudar. Eles conversaram com o advogado dizendo que o Arne estava possuído no momento da morte do Alan. Eles mostraram evidências e conseguiram convencer o advogado que tentaria usar o argumento The Devil Made Me Do It, que em tradução seria O Diabo me fez fazer isso, que acabou se tornando o subtítulo do filme de Invocação do Mal, inspirado nesse caso, mas que veio para o Brasil como A Ordem do Demônio. Essa seria a primeira vez que uma defensoria tentaria utilizar esse argumento nos Estados Unidos e isso atraiu muita atenção da mídia. O argumento já havia sido usado na Inglaterra, inocentando 3 pessoas por motivos de possessão demoníaca. 2 das acusações eram incêndio criminoso e uma de abuso. Jornalistas conversaram com Ed e Lorraine na época, eles liberaram as fitas gravadas da possessão do David. O Arne parecia não ter qualquer memória do crime que ele tinha cometido. A irmã dele estava presente no local e assinou um testemunho confirmando que ela tinha visto o irmão esfaquear o Alan. O juiz acabou recusando a tática da defesa, afirmando que essas alegações não poderiam ser comprovadas cientificamente ou objetivamente através de evidências. Ele não permitiu que evidências de possessão demoníaca ou demônios fossem apresentadas. Depois que o juiz não permitiu que isso fosse utilizado, os jornais perderam o interesse no caso.
O julgamento começa no dia 28 de outubro de 1981. A família realmente acreditava que o Arne seria considerado inocente porque os Warren estariam no tribunal para testemunhar e eles possuíam as evidências de áudio e fotos de que houve possessão. E caso o Arne fosse condenado por homicídio, ele poderia ser condenado a 25 anos de prisão à prisão perpétua. Mas o seu advogado usou o argumento de legítima defesa, homicídio culposo. O problema era que o Arne deu várias facadas no Alan. E de novo ele testemunhou que não se lembrava de nada. No dia 24 de novembro, ele foi considerado culpado de homicídio doloso em segundo grau. O juiz disse ao Arne que ele não tinha outra alternativa senão dar a ele a sentença máxima para esse crime, que é de 10 a 20 anos em uma prisão de segurança máxima. Quando ele saiu do tribunal, a Debbie foi correndo em sua direção, abraçou ele, deu um beijo nele na frente de todo mundo. Tinha muito fotógrafo, repórter lá no local. O Arne fala pra ela que é pra ela seguir a vida dela, que não é pra ficar esperando por ele, mas ela fala que não, que ela vai esperar. E no final das contas, o Arne cumpriu 5 anos da sua pena e depois ele foi liberado por bom comportamento. E aí tem uma coisa interessante também, é que o irmão mais velho da Debbie e do David, o Carl, ele não acreditava que o que aconteceu com o seu irmão mais novo, né, com o David, tivesse qualquer coisa a ver com o que aconteceu com o Alan. O Carl relata que a sua família não era normal e que a mãe dele fazia um escândalo toda vez que alguma coisa não saía como planejado. Ele falou pela primeira vez abertamente sobre isso em um documentário da Netflix chamado O Diabo no Tribunal. Segundo ele, antes da possessão do David, a família não frequentava a igreja, e enquanto aquilo estava acontecendo, a mãe resolveu que eles deveriam usar escapulários e cruzes. 7 meses antes do assassinato, quando o Ed e a Lorraine foram até a casa da família e conversaram com o Carl, eles perguntaram o que estava acontecendo e ele respondeu que sua família estava louca. E aí ele conta que eles se sentaram na mesa para falar sobre o que estava acontecendo com o David e que o Ed e a Lorraine tiveram certeza de que todos estivessem presentes. E aí eles falaram que quando ele tivesse possuído, ele poderia cuspir e xingar. O Carl disse que a forma como eles fizeram isso, né, tendo certeza que todos iriam ouvir, parecia que era uma forma de tentar guiar a família. Alguns dias depois, ele conta que o David começou a fazer exatamente o que o Ed e a Lorraine tinham dito, e que ele achava muito estranho que ele tivesse feito isso só depois deles falarem que ele poderia fazer. O Carl disse que no início, o Ed e a Lorraine iam até a casa da família o tempo todo, que eles sempre estavam prontos para gravar, com gravadores, com câmeras. E segundo ele, aquilo virou um show e que os dois poderiam usar suas energias para tentar ajudar o David, mas que em vez disso eles só ficavam gravando. Ele conta também que em uma noite a mãe dele estava gritando pro David parar e se acalmar e que nesse momento o David estava xingando ela de diversos nomes diferentes, até que o pai da família apareceu. Ele pegou o David, deu um tapa na cara dele e mandou ele parar de fazer aquilo, e ele disse que nesse momento o David se sentou e ficou quieto. Então ele fala, o diabo ficou quieto. E aí o Alan, que no caso é o Alan, irmão do David e da Debbie, ele conta que no dia que o crime aconteceu, ele foi junto com os pais até o canil e chegando lá, ele viu o Alan, que foi esfaqueado no chão e ele ainda estava vivo. Ele disse que a Debbie contou que ele tinha sido esfaqueado, que ele conseguia ver as facadas e que ele pediu para ele aguentar firme, mas que parecia que ele estava sem ar. Ele disse que não viu nada de demoníaco naquilo, que o Arne era muito possessivo com a Debbie e que ele acreditava que ele tinha ciúmes da Debbie com o Alan e que tinham rumores de que ela tinha um caso com o Alan e esse poderia ser o motivo. Já a Debbie foi até a delegacia e falou sobre isso. Ela disse que esses rumores não eram verdadeiros e que ela teve sim um relacionamento com o Alan, mas que isso foi antes do Arne e que já tinha acabado. O Carl relata que no dia do julgamento ele nem sabia que aquele era o primeiro dia do julgamento e que seus pais deram dinheiro para ele e pediram para ele faltar à escola e fazer alguma outra coisa. Os pais sabiam que poderia ser um problema o Carl ir até o julgamento porque ele discordava de tudo aquilo, né, que o Arne disse. Ele achava que era tudo fabricação, que eles tinham inventado tudo aquilo. Depois da condenação do Arne, a mãe das crianças queria contar a sua história e ela ficou muito abalada, então ela foi para Hollywood e apareceu em vários programas de TV. Após o julgamento, os Warren contrataram o autor Gerald Brittle para escrever a história de David e Arne. Eles pediram para que o Gerald tornasse a história assustadora. O Gerald verificava a história com as pessoas e todos diziam que não havia ocorrido da forma como os Warren descreveram, mas eles queriam que fosse o mais assustador possível. Em 1983, o livro The Devil in Connecticut, que seria a inspiração para o terceiro filme de Invocação do Mal, foi lançado. A família recebeu $4.500 pela venda de sua história e os Warren receberam mais de $81 mil com as vendas. O David disse que a Lorraine falou para ele que ele seria um garotinho rico com a venda desse livro, mas isso não era verdade. O David até disse, entre aspas, os Warren ganharam muito dinheiro conosco. Se eles puderem lucrar com você, eles o farão. Em 85, o Arne e a Debbie se casam na prisão. Um ano depois, ele foi liberado e eles permaneceram juntos até 2021, quando a Debbie faleceu. Já os irmãos dela raramente mantêm contato.
Após a morte dos pais, o Carl estava olhando os pertences da família e ele encontrou uma anotação da sua mãe que dizia: "Bem, a família tomou remédio esta noite. Está tudo bem." A mãe dele tinha toque e ela basicamente anotava tudo em diferentes lugares. Foi aí que ele descobriu que a mãe estava drogando a família com um sonífero que ela provavelmente colocava na comida. Ela sempre comia em um prato separado do resto da família. Ela servia o prato dela separadamente e todos pegavam a comida de um recipiente em comum. Ele acreditava que ela usava o remédio para tentar controlar a família. Segundo ele, esse sonífero é um remédio que tem efeitos duradouros nas pessoas, como mudanças de humor, ganho de peso e alucinações. Isso lhe faz acreditar que o David ingeriu tanto dessa substância ao longo dos anos que começou a ver ou pensar que viu coisas. O David acha que sua mãe não drogava a família, que ela cuidava bem deles, e ele disse que ele foi possuído aos 11 anos de idade e que foi isso que aconteceu. Em 2007, o Carl processou os Warren alegando que o livro que eles fizeram sobre a história de sua família era feito de mentiras, e ele disse entre aspas: "Os Warren inventaram uma história falsa sobre demônios na tentativa de ficarem ricos e famosos às nossas custas." O processo acabou sendo rejeitado, mas alegava que os Warren retratavam o ceticismo de Carl na vida real como um antagonismo provocado pelo demônio que estava possuído. Então esses são os 3 casos reais que inspiraram os filmes de Invocação do Mal. Como eu citei o Ed e a Lorraine nesse vídeo e ainda tem muito pra falar sobre eles, eu vou fazer um vídeo aqui na Semana Misteriosa só sobre eles, focado assim 100% na história deles. E eu quero muito saber o que vocês acharam desses casos que eu contei, então me contem aqui nos comentários. Estamos em Semana Misteriosa, então não esquece, vídeo novo todos os dias, durante 7 dias. Deixa o like se você gostou do vídeo, já se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo novo. Quinta Misteriosa também é podcast pra ouvir quando e onde quiser. E não esquece de me acompanhar nas redes sociais, que eu sempre posto conteúdo extra por lá. E é isso, eu vejo vocês amanhã.